Pai do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos já lermos a palavra do Senhor. Livro do profeta Amós, capítulo 4. Está perto de Daniel, de Joel, Oséias. Entre o livro do Gênesis e o Apocalipse. Obrigado aí pela Isso. Amós, capítulo 4, do versículo de número 12. E o versículo de número 12. Glória a Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu lembrei de um testemunho do irmão que ele contando, né? O pastor contando um testemunho, né? De um irmão que ele sempre estava na casa dele e a avó dele sempre dava um dinheirinho para esse irmão, né? E ele esteve lá contando, estava na prova e que estava com dificuldade, né? Aí a irmã colocou um dinheiro dentro do livro de Sofonias, né? Na Bíblia do irmão, e falou: Deus vai prover, irmão, a bênção do irmão. E passou meses, o irmão voltou lá. E aí, irmão, Deus proveu aquela bênção lá? Não proveu nada, irmão. Não proveu nada. Deus tem porque não ia Bíblia, né? Já proveu sim, irmão. Não proveu não, mano. Dá uma olhadinha no livro de Sofonias. Ele achou lá, não, irmão, tá aqui. A bênção estava todo o tempo com você, irmão. Mas você não quis, né? Não quis pegar a bênção. E assim mesmo, né, irmãos? Estamos felizes nessa noite. Estamos aqui junto com os irmãos. Podemos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu queria falar aqui hoje sobre alguns encontros, né? E a Bíblia nos fala de pessoas, nações, né, tiveram com o Senhor, né? E a Bíblia ela fala de muitos encontros. Eu quero falar apenas de alguns, né? Diante do tempo. Todas as vezes que alguém encontrou com o Senhor, né, houve uma mudança, né, drástica na sua vida, vamos dizer assim, né? E um dos primeiros encontros que eu acho lindo, né, na Bíblia foi o encontro de Jacó, no capítulo 32 de Gênesis. Nós vamos ver ali que Jacó, os irmãos conhecem bem a história de Jacó, mas vale a pena aqui frisarmos que Jacó, embora ele nasceu em um lar que era que servia a Deus, né? Que conhecia a Deus, porque ele era neto de Abraão, né? Filho de Isaac, e ambos tinham uma intimidade com o Senhor. Jacó, quando ele nasceu, até para nós refrescarmos um pouco a memória, quando ele nasceu, ele recebeu o nome de Jacó, porque ele nasceu segurado no calcanhar do irmão, né? Que era Esaú. Então, quando
Rebeca, né, estava ali gestante e viu ali, né, que havia uma guerra ali no seu ventre, né? E ela foi consultar a Deus, né? E Deus então revelou para ela que havia duas nações ali e que a maior serviria a menor. Então, a história de Jacó é interessante, irmãos, porque Jacó ele nasceu agarrado no calcanhar, e embora o significado, tem vários significados de suplantador, enganador, né, mas o significado literal do nome Jacó é aquele que segura o calcanhar, né? E diante dessa situação, o povo tinha o costume de colocar o nome nas crianças diante da circunstância do momento, né? Então, como ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão, então ela falou, vai ser Jacó, né? Então, Jacó nasceu ali segurado no calcanhar do irmão. Então, Jacó é aquele que segura o calcanhar. E Esaú, né, por sua vez, é cabeludo, né? O significado do nome de Esaú. Então, embora nós já ouvimos muitas mensagens, né, sobre Jacó, tal, que Jacó ele era enganador, e todos nós sabemos dessa parte de Jacó. Porém, Jacó tinha um lado bom. Jacó ele desejava as coisas espirituais. Então, mesmo ele enganando, mentindo, né? E quando ele enganou ali o seu pai, que diga-se de passagem, que foi por causa da sua mãe, né? A sua mãe que foi a mentora daquele engano dele ali. Porque quando a mãe dele falou, olha, seu pai vai dar a bênção para o teu irmão, então vamos fazer assim, vamos pegar o carneiro ali no curral, vamos fazer o prato que ele gosta, né? Então foi tudo já pensado da mãe de Jacó. Então não foi tanto, né, a culpa de Jacó assim, Jacó como um filho, que a Bíblia fala que ele era um filho pacato, né? Não era como Esaú, que era caçador, né? Que era ativo, saía no meio das florestas. Jacó era mais pacato dentro de casa, que é ao lado da mãe, né? Então ele obedeceu a mãe dele, mas tudo isso trouxe consequências para Jacó. Por quê? Porque ele, tanto para Jacó como para Rebeca, né? Porque em iminente ameaça de morte, Jacó teve que fugir, né? E a última vez que Rebeca viu Jacó foi nessa época, antes dele fugir. Nunca mais Rebeca viu Jacó. Então, as nossas escolhas e atitudes, elas geram consequências, irmãos, né? Elas geram frutos, né? E às vezes eu já falei aqui algumas vezes, às vezes a gente colhe frutos, é porque a gente até esqueceu do que a gente fez no passado, porque às vezes aquilo que você planta, você esquece, né? Aí você fica perguntando para Deus, mas Senhor, por que eu estou vivendo isso, que eu estou passando isso? Mas esqueceu que lá atrás teve uma escolha, uma atitude, algo que você fez que provocou esse fruto. Então, Jacó, ele teve que fugir. E ali ele foi para a casa de Labão. Ali ele enganou também a Labão, também foi enganado, né? Porque é uma espada de dois gumes, né, irmão? Né? Você engana e é enganado, né? Você mente para alguém, alguém mente para você, né? Então é aquilo que é a semente que você vai plantando, né? Você planta, você vai colhendo, né? Umas a curto prazo e as outras a longo prazo, né? Então Jacó começou ali a colher os frutos que ele estava plantando, enganando e sendo enganado.
Mas quando Jacó saiu, só para nós encurtarmos aqui, quando ele saiu ali de Labão com as suas mulheres, que ele trabalhou ali pelas suas mulheres, 14 anos, e não saber da história, né? Que ele juntou ali o que ele tinha e estava saindo, então houve um encontro com o seu irmão Esaú, e Jacó começou então a colocar a sua vida, né, no altar, né? Ele começou então a endireitar os seus caminhos, né? Porque ele sabia que ia encontrar com o irmão dele, né? E ele fez ali alguns propósitos com Deus, né? Ele fez o propósito de servir a Deus, que Deus do pai e do avô seria o Deus dele, que ele daria o dízimo e etc e tal. Mas em meio a esse propósito, no capítulo 32 e no versículo 22, aí mostra de fato o encontro que ele teve agora com o anjo do Senhor. Que a Bíblia fala que ele teve um encontro ali no Val de Jaboque, e ele começou com aquele anjo ali então a entrar em uma batalha, né? Ele começou ali a entrar agora em uma guerra, né? Porque encontros com Deus, irmãos, eles provocam mudanças na nossa vida, e na vida de Jacó não foi diferente, porque ele já não queria mais viver aquela vida, né? Ele queria viver uma vida diferente. Então em meio àquela luta, e o anjo, não, eu vou subir, você não vai subir, enquanto não me abençoares, né, eu vou subir, eu tenho que subir, você não vai subir. E naquela batalha ali, né, o anjo percebeu que Jacó queria uma mudança, que é aquele anjo que os conhecedores da Bíblia, né, os teólogos chamam de uma teofania, que é a presença, né, de Cristo pré-encarnado. Então era o próprio Deus ali lutando com Jacó. Então é claro que ele poderia terminar aquela luta numa espadada só, né? Mas às vezes Deus quer ver, irmãos, até onde a gente vai, até onde a gente está disposto a lutar. Então ele permite, como se você estivesse ganhando a batalha, né? Deixa eu subir, deixa eu ir, mas na realidade ele queria ver até onde Jacó iria, né? Onde ele estava disposto ali a lutar. E ele lutou ali aquela noite, e rompeu a madrugada lutando com o anjo, até que o anjo perguntou para ele o que ele queria, né? Falou que eu seja abençoado, né? E agora, irmãos, o anjo faz uma pergunta para ele, fala: qual que é o teu nome? Uma pergunta muito importante. Por quê? Porque lá atrás, quando ele mentiu para Isaac, o seu pai, ele chegou para Isaac e falou que ele era Esaú. Eu sou Esaú, teu primogênito, né? Agora, diante de Deus, ele tinha que confessar quem ele era realmente. Então, o anjo perguntou: qual que é o teu nome? Né? Quem é você de fato? Ele falou: meu nome é Jacó. Né? Deus, irmãos, ele quer saber quem somos nós de fato. Né? Porque muitas vezes nós tomamos a mesma atitude de Jacó e nos mascaramos, né? Colocamos um verniz, uma roupa, né? E mostramos ser alguém que realmente nós não somos, né? Jacó passou por ser Esaú, mas ele não era Esaú, né? Isaac foi enganado, deu a bênção para Jacó, pensando que era Esaú, mas não era. Então, aí quando nós temos esse encontro com o Senhor, aí Deus quer saber de fato quem somos nós. Quem é você? Né? Quem sou eu de fato? E aí
não resta outra alternativa, irmão, se não abrir de fato o nosso coração, rasgar a nossa alma diante do Senhor, abrir a nossa alma diante dele e falar: Senhor, eu sou esse aí, né? Eu sou Jacó. Ele falou: sou Jacó, sou aquele que, ó, né? Não deixo ninguém para frente, né? Eu vejo que já está indo e já seguro no calcanhar. Eu sou esse aí, né? Eu sou aquele que segura no calcanhar do outro, né? Então, às vezes Deus nos coloca à prova para nós confessarmos diante de Deus e falar: Senhor, eu sou fulano de tal, né? Eu sou esse que... Deus já não sabia que era Jacó? Sabia. Deus já não sabe quem é você? Sabe. Deus não sabe quem sou eu? Sabe, né? Mas em meio a essa luta nós precisamos de fato reconhecer que nós somos esse ou essa diante de Deus. Falar: Senhor, eu faço isso, faço aquilo, eu peco desse jeito, eu erro assim, Senhor, eu cometo tal falha, tal erro, né? E em meio a essa confissão, irmãos, aí Deus não tem outra alternativa senão te dar a bênção. Porque quando Jacó falou assim: eu sou Jacó, Glória a Deus. ele falou: então é o seguinte, já que você confessou que você é Jacó, então você não vai chamar mais Jacó, pronto, né? Glória a Deus. Você não vai mais chamar Jacó, teu nome agora será Israel, aquele que luta ao lado de Deus. É o significado do nome Israel, né? Então, Jacó teve um encontro e ele foi abençoado, mas teve também o seu nome trocado, irmão, porque é impossível uma pessoa ter um encontro com Deus, né, e continuar com o mesmo estilo de vida, né? O mesmo estilo de vida. Eu sei que naquela luta de Jacó, o anjo tocou a coxa dele. E Jacó saiu agora arrastando a perna, né? E parece que eu consigo imaginar, né, as pessoas olhando para Jacó de manhã cedinho: Jacó, o que aconteceu, Jacó? E Jacó arrastando a perna: o que foi, Jacó, que aconteceu? E ele falando: eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com o Senhor. Glória a Deus. Porque quando você tem um encontro com o Senhor, entendeu? Você é tocado por Ele, né? Você é tocado pelo Senhor, e a sua vida nunca mais ela é a mesma, né? Então, Jacó teve a sua vida transformada e abençoada, né? Mas não é somente esse encontro que nós vemos na Bíblia. Nós vemos, como eu já disse para os irmãos, outros encontros, até mesmo esse do capítulo 4 que nós lemos, que Deus queria preparar o povo para ter um encontro. E Deus falou: olha, prepara-te para encontrar com o teu Deus. Aleluia. E muitas vezes o encontro com Deus, irmãos, é um encontro que é meio doloroso. No caso de Israel aqui, o encontro que eles iriam ter era através do castigo da Síria. A Síria viria sobre Israel e Israel então teria um encontro como? Se arrependendo dos seus pecados. Aleluia. Seja Deus. O povo iria passar pela escravidão, né? O povo iria ser levado cativo, o povo iria passar por mortes, e Deus falava: prepara-te, né? Era um encontro doloroso. Esses são encontros, irmãos, que às vezes nós testemunhamos no dia a dia aí. São pessoas que às vezes que para vir para o Senhor, elas precisam passar
uma grande dificuldade na vida, ela precisa passar por um acidente, passar pelo leito de morte, passar pelo leito de dor, ter que quase morrer, para que ela venha com o Senhor. São encontros dolorosos que as pessoas encontram, e às vezes a gente pergunta, mas por que a pessoa está passando por isso? É porque Deus precisa ter um encontro com essa pessoa. Deus precisa marcar o meio dessa pessoa, se aproximar até Ele. Então Deus promove esses encontros, né? Nós vemos no Evangelho de João uma mulher que teve um encontro com o Senhor, a mulher samaritana, né? Aquela mulher, ela vivia numa situação, né, num mundo de prostituição, porque ela tinha 5 maridos, né? E nenhum era dela, diga-se de passagem, né? Então, quando ela encontrou com Jesus ali, e Jesus começou a conversar com ela, e ela falou, mas como que você, sendo judeu, né, conversa comigo, né? Aquela mulher, no início da conversa dela, ela via Jesus como uma pessoa, um inimigo da pátria dela, alguém que eles não conversavam, então não poderia nem chegar perto. Mas ao longo da conversa, daquele encontro ali, e Jesus começou a conversar com ela, e quando Jesus revelou para ela, olha, você já teve 4 maridos, o que você tem não é seu. E aí ela já mudou a concepção dela. Ela falou, mas Senhor, então tu és profeta, então. Já mudou, né? Já melhorou um pouquinho a conversa, né? De judeu já passou para profeta. E Jesus, né, conversando mais um pouquinho, eu sei que quando chegou no fim da conversa, que ela saiu, porque Jesus falou algo muito maravilhoso para aquela mulher, falando, olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der, ela formará uma fonte em você e que jorrará para a vida eterna. Aleluia. A mulher, Senhor, então me dá dessa água, então, para que eu não venha mais aqui, né? E no final daquela conversa, quando ela saiu, porque Jesus provoca nessas mudanças interiores, essas alegrias, essa vontade, né, de saltar. E quando ela saiu da presença de Jesus, falou, olha, eu encontrei um homem ali na fonte, ali, será que no poço, será que porventura não é este o Cristo? Quer dizer, de judeu, ela reconheceu o Senhor como um enviado, como um Aleluia. de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os encontros com o Senhor é maravilhoso, irmão. Os encontros com Deus, e por que não falar de Zaqueu, né, irmãos? É verdade. Né? Que se tem um encontro, né, que me toca, que me sabe, é o encontro de Zaqueu, né? Que queria conhecer ao Senhor, né? Mas o propósito de Jesus para ele era muito mais profundo, né? Ele queria saber quem era Jesus, mas Jesus tinha outros planos para a vida de Zaqueu. Às vezes nós pensamos muito baixo, irmãos, mas Deus tem algo muito maior para nós. Aleluia, é verdade, Jesus. Né? Às vezes nós estamos pedindo uma coisinha assim, mas Deus tem algo muito maior para revelar para nós. Aleluia. E isso acontece, irmãos, são nesses encontros, né? Nesses encontros que o Senhor se revela. É nesses encontros que o Senhor muda a nossa mentalidade, de nós pensarmos algo, mas no final Deus revela algo totalmente diferente. E quando Zaqueu achou que era um simples almoço ou jantar, ou que ele iria simplesmente permitir que Jesus
passasse a noite ali na sua casa, né? No meio daquela... É na convivência, irmãos. É no dia a dia que você vai, né? Você vai, sabe, tendo esses encontros, Deus vai se revelando, Deus vai, né? Jesus vai mostrando, vai revelando mistérios. E no meio daquela conversa ali, eu acho interessante, irmão, porque ninguém falou para Zaqueu, falou: olha, Zaqueu, você vai ter que vender suas propriedades, você vai ter que dar aos pobres, se você quiser me seguir, você vai ter que fazer isso, você vai ter que reparar a quem você roubou lá atrás. Ninguém falou isso para Zaqueu. Ninguém. Entendeu? E aí que entra a obra do Espírito Santo. Aleluia. Maravilhosa nas nossas vidas, irmão. É verdade, Jesus. Que ele faz com que ele faz você sentir, né, esse desejo, né, de mudança, esse desejo de transformação, né? É ele, irmãos, né? O pastor, ele pode falar: irmão, você tem que fazer assim, desse jeito, né? E pode usar a palavra de Deus como base, e pode falar: tá aqui, irmão, você tem que fazer assim, assim, assim. Mas se o Espírito Santo não gerar a palavra em você, se o Espírito Santo não trabalhar dentro da tua alma, que é ele que faz, né, o desejo, ele cria o desejo, o querer e o efetuar, é ele que faz, né? Então, se ele não fizer isso, de nada aquela palavra vai valer. Você vai sair por essas portas e nada vai acontecer, e você vai até falar assim: olha, a palavra hoje não falou comigo, hoje Deus não falou, né? Você vai sair daqui e achar que foi só mais um culto, mas enquanto nós ministramos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele gera isso na nossa alma, no nosso coração. E enquanto Jesus estava falando ali dentro da casa de Zaqueu, o Espírito Santo estava trabalhando em Zaqueu a ponto dele tomar a palavra e falar assim: olha, hoje eu proponho, hoje eu decido, hoje eu tomo uma decisão, hoje eu vou tomar uma atitude. Qual é, Zaqueu? Eu vou dar a minha riqueza aos pobres. Aleluia. E tem mais, não é só isso não. E se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, irmão, veja bem que aí Jesus toma a palavra e fala: olha, hoje entrou a salvação nessa casa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a gente fala muito, né, de encontros com Jesus, quer aceitar Jesus, não é assim? Né? Irmãos, quer aceitar Jesus hoje? E muitas vezes a pessoa levanta a mão, vai lá na frente: eu aceito Jesus, né? Às vezes ele até se emociona com a palavra, né? E vai lá na frente e quer aceitar Jesus. E muitos, irmãos, tem muitos crentes na igreja, servos na igreja, que na realidade aceitaram Jesus, mas não tiveram esse encontro. Não tiveram um encontro de fato com Ele. Ele apenas aceitou a Jesus. Mas aí ao longo da caminhada, do dia a dia, o Espírito Santo vai trabalhando, vai mudando, vai transformando, vai libertando e vai fazendo a obra dele, né? E as pessoas vão, de fato, ao longo da caminhada, ter um encontro com ele. Ao longo do dia a dia, vai ter um encontro com ele, vai conhecendo ele. Jesus vai se revelando, ele vai conhecendo de fato quem é Jesus. É verdade, Jesus. Quantos que Aleluia. estão indo na igreja, mas eu vou lá assistir o culto, né? Eu vou lá
vai um cantor, vai um pastor, né? E não sabe a essência realmente de eu vou lá, que eu vou entregar o meu culto ao Senhor, vou entregar o meu culto a Deus por esse dia maravilhoso. Eu sei que Ele merece receber o meu culto, né? Dificilmente. Mas aí, conforme a pessoa vai caminhando, né? Aí o Senhor vai colocando essa certeza no coração dele, no coração dela, e essa pessoa vai então abrindo, né, como as escamas que caem dos dois que estavam indo para aldeias de Emaús. Verdade. Eles estavam indo ali, conversando, falando, mas quando Jesus começou a falar com eles, naquela caminhada, Jesus revelou para eles. E quando partiu o pão, então aí caiu. Verdade. Olha, nós estávamos com Jesus e não sabíamos. Né? Era ele havia ressuscitado, nós falamos do nome dele, porque muitos estão falando do nome dele, mas não sabem que ele ressuscitou. Muitos estão falando de Jesus, mas não tem dentro dele essa convicção de que ele ressuscitou de fato. É verdade. Né? De que ele vai vir buscar a sua igreja. Então, Zaqueu falou, hoje eu decido. E Jesus falou, então hoje vem a salvação na casa de Zaqueu, né? E a Bíblia fala que ele recebeu Jesus com júbilo, com alegria, né? A alma dele se alegrou porque Jesus estava ali. Então, irmãos, é muito maravilhoso, né? Ah, não, mas eu ainda não sinto isso, né? Mas você pode ficar tranquilo. No dia a dia, o Espírito Santo ele vai te revelar isso aí, né? No dia a dia, ele vai tirar algumas filosofias da sua mente, de você enxergar Jesus de uma forma, né? Você vai, no dia a dia, ele vai abrindo isso aí, ele vai abrindo a sua mente, você vai enxergando Jesus de uma outra maneira. Os discípulos, Jesus falou, mas quando ele partiu o pão, na hora da comunhão, na hora da intimidade, aí ele falou, opa, esse era Jesus, né? Então, a maneira é dele, né, de tratar. Então, nós possamos ter, irmãos, essa sensibilidade, né? A palavra do Senhor para a nossa alma nessa noite é que nós tenhamos essa sensibilidade. É claro que muitas coisas que a gente vai descobrindo é conforme a gente anda com Ele, né? Conforme a gente se senta no poço com Ele e vai ouvindo o que Ele tem a falar, então nós vamos entendendo. Obrigado. Né? A mulher falava, mas uns falam que é lá em Samaria, Aleluia. uns falam que é lá que tem que adorar. Onde é de fato? Glória a Deus. Não é nem lá e nem cá. Os verdadeiros adoradores adoram para Espírito e verdade, pronto. Né? Ah, então eu preciso estar dentro da igreja. Não preciso estar dentro da igreja para adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus dentro da minha casa. Eu posso adorar a Deus no meu trabalho. Eu posso adorar a Deus no meio da rua andando. Falando, Jesus, como tu és maravilhoso, meu Pai. Né? Eu posso adorar a Deus em qualquer lugar que eu estiver. Eu posso adorar o Senhor. E aí? É os tais que ele procura, né? E quando ele encontra, né, esses tais adoradores, aí ele se revela mais ainda. Vai se revelando. Então, irmãos, que o Senhor nos dê graça, já estou terminando, que o Senhor nos dê graça para que a cada dia nós tenhamos esses encontros com o Senhor, né? E que nós possamos a cada dia andar com Ele. Aleluia. E que Ele possa a cada dia revelar, né, os mistérios escondidos
né, dele para nós. Porque assim, irmãos, se cumprirá a palavra de João 4,14, né? Que quem tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, né? Você não vai ter mais sede das coisas do mundo. Ah, que saudade daquele forró lá antigamente, é muito bom. Não, irmão, né? Ah, que saudade daquele mundão lá. O povo de Israel, né, quando saiu, que saudade dos pepinos, da cebola lá do Egito, era tão bom, né? Que era tão gostoso. Saudade que eles não tiveram esse encontro fácil, né? Então, quer dizer, quando você tem esse encontro, você não tem saudade dessas coisas aí, irmão. Porque a água, ela está jorrando e você, gostoso, estou satisfeito, estou alegre, estou caminhando, eu sei para onde eu vou, aleluia, eu sei para onde eu estou indo, e você vai indo, vai alegre, a luta vem, lógico, mas em meio à luta você está alegre também, porque a alegria nossa não depende do que nós temos ou daquilo que não temos aqui na terra. A alegria nossa é da fonte que jorra para a eternidade, aí vai jorrando e você vai caminhando com o Senhor, e fala, Jesus, muito obrigado, Senhor. Mas o que essa mulher tem que ela está tão alegre hoje? No mínimo pegou bolsa família, né? O bolsa lá, né? Está alegre, não, estou até devendo, mas está alegre, né? Não, estou com a prestação atrasada, mas está alegre. Por quê? Porque a fonte está jorrando dentro dela, né? E ela sentindo a graça, a alegria do Senhor, porque sabe que está caminhando com Ele dia a dia, né? E Ele diz, eu estarei convosco, disse Jesus, todos os dias, até a consumação do século. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.